Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início a mais um dia aí de aula, né? Hoje, o nosso último dia de aula da semana. Hoje, sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Hoje, nós faremos aí português, geografia do Paraná e arte. Então, vamos começar com português? Abram lá na página 20, apostila de português, página 20. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, nós temos aí, nós vamos trabalhar com a linha do tempo, né? A linha do tempo. Então, está lá. 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne. Então, nós vamos ver aí a linha do tempo de Júlio Verne. Então, tá lá. 1828 foi o nascimento de Júlio Verne. 1850, Júlio Verne compôs com Alexandre Dumas Filho uma comédia em versos, Le Pailles Rompies, Contratos Rompidos. 1863, publicação do primeiro romance de Júlio Verne, 5 Semanas em um Balão. 1864, a publicação de Viagem ao Centro da Terra. 1870, a publicação de 20 mil léguas submarinas. 1872, publicação de A Volta ao Mundo em 80 Dias, inicialmente como folhetim no jornal parisiense Le Temps. 1874, publicação de A Ilha Misteriosa, romance de Júlio Verne, no qual reaparece o Capitão Nemo, um dos protagonistas de 20 mil léguas submarinas. 1881, lançamento por Júlio Verne do romance A Jangada, que tem por cenário o mundo amazônico. 1886, tradução por Mariano Cirilo de Carvalho para o português de Viagem ao Centro da Terra, pela editora lisboeta David Corace, e Júlio Verne é alvejado na perna por seu sobrinho, Gaston Verne. Tradução para o português de A Volta ao Mundo em 80 Dias, pela editora lisboeta David Corace. Em 1887, a tradução por Gaspar Borges de Avelar e Francisco Gomes Moniz para o português de 20 mil léguas submarinas, pela editora lisboeta David Corace. 1888, o romance brasileiro O Ateneu, de Raul Pompeia, inclui uma cena em que Júlio Verne é lido na biblioteca da escola. 1893, o romance brasileiro A Normalista, de Adolfo Caminha, inclui uma cena em que a leitura de Júlio Verne é recomendada às estudantes. Em 1905, o falecimento de Júlio Verne. A morte do escritor é noticiada pelo Jornal do Brasil, e o primeiro filme inspirado em 20 mil léguas submarinas. Então, vamos lá. Pesquise em um dicionário as definições das palavras a seguir, destacadas na linha do tempo de Júlio Verne. Compôs, quer dizer criou, elaborou. Folhetim, romance ou novela que era publicada em jornais, dividida em capítulos ou fragmentos. Alvejado, quer dizer atingido. Quem escreveu a linha do tempo? Marisa Lajolo e Luciana Ribeiro, tá? Então, vocês vão ver aqui no final, ó. Aqui, ó. Marisa Lajolo e Luciana Ribeiro. Foram quem escreveram aí essa linha do tempo de Júlio Verne. Em que ano Júlio Verne nasceu? Em 1828. Júlio Verne era um escritor francês. Que trechos da linha do tempo dão pistas que essa informação é verdadeira? Então, os trechos presentes nos anos de 1850 e 1872. Então, tá lá, ó. 1850, tá lá Le Pailles Rompies, e aqui o jornal parisiense Le Temps. Essas são as expressões aí que mostra que era um escritor francês. Quantas obras Júlio Verne publicou antes de 20 mil léguas submarinas? Ele publicou 3 obras. 3 obras. Em que ano um leitor de língua portuguesa pôde ler uma obra de Júlio Verne pela primeira vez? Em 1886. Foi o primeiro ano que alguém pôde ler, então, aí, pela primeira vez, a obra de Júlio Verne.
Considerando a linha do tempo, responda as questões. Em que ordem as datas aparecem? Em ordem cronológica, em ordem crescente, né? E por que elas foram apresentadas dessa forma? Porque uma das características da linha do tempo é apresentar, em ordem cronológica, as datas que marcaram fatos importantes. Então, porque é uma das características aí, apresentar em ordem cronológica as datas que marcaram fatos importantes. E essa linha do tempo apresenta o quê? Fatos importantes a respeito da vida e obra de Júlio Verne em ordem cronológica. E aqui do ladinho vocês têm aí a definição. A linha do tempo é um gênero textual que permite a visualização e a compreensão de fatos que marcaram um período de tempo na ordem em que aconteceram, ordem cronológica. Por esse motivo, é muito usada em biografias, certo? Agora nós iremos para o caderno de atividades, página 5. Também vamos trabalhar aí um pouquinho sobre esse livro que está falando aí de Júlio Verne, né? De 20.000 léguas submarinas. Então, vamos lá. Página 5. Então, vamos aqui, já é a primeira página, certo? Então, olha só. Nas profundezas do oceano, leia um trecho de 20.000 léguas submarinas de Júlio Verne. Então, tá lá, uma imensa fortuna. Alguns instantes depois, estávamos sentados em um divã do salão. O capitão abriu uma planta com os planos, o perfil e a altura do Nautilus. Depois começou a explicar. Aqui estão as dimensões, senhor Aronnax. Como pode ver, o engenho tem a forma de um cilindro alongado com extremidades cônicas. Seu comprimento total é de 70 metros e a largura na parte mais ampla de 8 metros. Assim, a água deslocada escapa facilmente, não criando nenhum impedimento à nossa marcha. Quando projetei o submarino, criei 2 cascos, um exterior e outro interior, unidos entre si por ferros em forma de T, que garantem sua rigidez. A sua armação não pode ceder, é destinada a enfrentar os mares mais turbulentos. Entendo, respondi, mas como desce às profundezas e volta à superfície? Por meio de um sistema de lastros de água. Quando os reservatórios estão cheios, afunda. Quando eu os esvazio, o Nautilus ganha capacidade de flutuação. Mas só consigo fazer isso graças à eletricidade que mantém as bombas em constante funcionamento. Em profundidades maiores, realizo outras manobras. Quais, capitão? Para dirigir o Nautilus, uso um leme semelhante ao de um navio comum. Se vou para baixo e para cima, uso planos que se inclinam ou que apontam para o alto. Sob o impulso da hélice, posso mergulhar ou subir em diagonal. Como o timoneiro segue a rota? Então, olha lá, timoneiro é a pessoa que controla o timão de uma embarcação. Ele fica numa espécie de cabine envidraçada, saliente na parte superior do casco. Vidros? Mas como resistem a tanta pressão? O vidro é capaz de oferecer uma resistência excepcional. Uso vidros com 21 centímetros de espessura no centro. Consegue enxergar nas trevas do fundo do mar? Há um farol no casco que ilumina o mar a longa distância. Ah, agora consigo explicar a fosforência do monstro que perseguíamos. Então, aqui do ladinho está lá. O que é fosforência? A iluminação vista ocasionalmente no mar. Pensei um pouco e perguntei, capitão, queria saber se o acidente com a escotilha foi fruto do acaso. Sem dúvida, navegava a 2 metros da superfície quando ocorreu o choque. Aliás, verifiquei que não houve nenhuma catástrofe. E o encontro com Abraham Lincoln? Estavam me atacando, tive que me defender, mas somente coloquei a fragata fora de combate. Será consertada no primeiro porto. Exclamei sem me conter. Senhor capitão, o Nautilus é realmente maravilhoso. E aí nós temos as perguntinhas. Segundo o texto,
quantos acidentes ocorreram com o submarino e quais foram eles? Então, foram 2 acidentes. O choque com o Scotia e o encontro com Abraham Lincoln. Então, podem escrever aí, 2 acidentes. O choque com o Scotia e o encontro com Abraham Lincoln. Indique os personagens, o espaço e o tempo. Então, vamos lá. Personagens, Capitão Nemo e Aromax. Espaço, o salão do submarino. E o tempo do capitão mostrar a planta do submarino para Aromax. Então, esse foi o tempo. Que documento o capitão abriu e explicou ao senhor Aronnax? Ele abriu a planta do Nautilus e começou a explicar as características e o funcionamento do submarino que foi projetado por ele. Então, ele abriu a planta do Nautilus e começou a explicar sobre todas as suas características e o seu funcionamento. Por que o submarino foi projetado com 2 cascos? Para garantir a rigidez necessária para enfrentar mares turbulentos. E como o submarino desce às profundezas e retorna à superfície? Por meio de um sistema de lastros de água movido à eletricidade. Quando os reservatórios estão cheios, o submarino afunda. E quando são esvaziados, o Nautilus ganha capacidade de flutuação. Então, pessoal, não precisa pressa, vocês podem pausar aí o vídeo para vocês estarem respondendo, tá? Que outras manobras podem ser realizadas pelo capitão em águas profundas? O Nautilus conta com um leme semelhante ao de um navio comum. Para ir para baixo e para cima, os planos se inclinam ou apontam para o alto. E com o impulso da hélice, também é possível mergulhar ou subir em diagonal. E exercício 8, explique como o submarino foi projetado para seguir rotas e visualizar o fundo do mar. Então, a cabine do submarino foi projetada com vidros bastante resistentes, de 21 centímetros de espessura. No casco, há um farol que ilumina o mar a longas distâncias. Então, tá aí como que ele foi projetado para visualizar o fundo do mar. Certo? Então, pausem o vídeo, façam com bastante atenção, caprichem na letra, ok? E agora nós iremos, então, para a apostila Geografia do Paraná. Apostila fina, Geografia do Paraná. E, em seguida, Arte. Vamos lá?